Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luz e Consciência com Hélder Correia. Espero que vocês se encontrem bem na tentativa do equilíbrio, no usufruir disto que nós chamamos de vida, nesta sala de aula, aqui numa escola que nós chamamos de Terra, das diversas e infinitas escolas pelo universo. Quando tentamos caracterizar a essência divina, eu acho que o amor é aquilo que, dentro da nossa limitada percepção humana, o amor é aquilo que define melhor a criação. E dentro do amor existe primeiramente o amor pela nossa presença. E falando nisso, eu hoje decidi trazer um vídeo sobre fanatismo espiritual. É algo que ocorre muito, existiu dentro do meu despertar espiritual momentos de desequilíbrio, porque ninguém consegue, claro que há pessoas que conseguem estar mais tempo numa linha reta de equilíbrio, mas há pessoas que oscilam mais e quase toda a gente tem momentos na vida de desequilíbrios, mas o fanatismo espiritual foi algo que ocorreu à medida que eu fui produzindo conteúdo aqui no canal e que fui conhecendo outras pessoas com mediunidade e com algum tipo de interesse por temas expansivos de consciência, e fui vendo que há coisas que não se alinhavam muito com a minha maneira de ver a vida, com a minha essência, e eu acho válido trazer isto para aqui, não no intuito de julgamento de ninguém, apenas fazer perceber toda a gente que se interessa por temas que são além do materialismo. Quando eu falo materialismo, não do materialismo de objetos, da vida material, pessoas que se interessam por os temas extrafísicos e de expansão da consciência devem ter este ponderamento, esta simplicidade, esta humildade de perceber o quanto estes temas que tinham tudo para nos tirar da zona de conforto, de nossas limitações, e acabam nos limitando porque nós começamos a achar algo e a viajar numa fantasia e até entrar num sistema de julgamento e de superioridade, e não é esse o intuito da nossa expansão consciencial. Eu vou até falar aqui do novo nome que eu dei ao meu canal do YouTube, para tentar, e depois eu vou unir ao que eu disse até agora e ao tema deste vídeo. Luz e consciência, com Hélder Correia. Luz, quando eu falo em luz, falo da essência divina, a centelha divina que está em todos nós, em tudo o que existe. É algo inevitável. Mesmo quem esteja desequilibrado, denso, dentro de pensamentos pesados e agregado a coisas aqui da Terra, com apegos na materialidade e apegos a nível de pensamento a coisas daqui, mesmo essas pessoas, aquilo que muita gente fala de serem espíritos trevosos no umbral, mesmo esses seres, na sua essência, eles são centelhas divinas como nós todos. E a verdadeira pessoa que procura o caminho da luz, como é o nome do meu canal, que é a centelha divina expressa-se muito além das limitações da nossa mente. E ela é o uno, o um. Não existe sequer julgamento na centelha divina, na luz. E quem dá toques, ainda que muito minuciosos e primários, nessa luz e assente no coração, sabe que, ao invés de acharmos que o outro desequilibrado é fora de nós, não, nós ajudamos por fraternidade, mas cientes de que faz parte da luz. Continuando, luz e consciência. Quando eu falo da consciência, quando eu falo em expansão da consciência, não tem a ver com a luz, porque a luz emana em tudo o que existe, tem a ver com a parte consciencial, a parte que decifra, a parte que procura o entendimento, a leitura. Essa parte também pode expandir-se ou contrair-se, porque nós sabemos que existem pessoas limitadas a conceitos, a pensamentos, que não expandem essa mesma consciência. Mas a consciência, ela existe numa individualidade expressa aqui, enquanto se sente, mas todas essas consciências são individuais, mas todas têm a mesma essência divina. Por isso, o nome luz e consciência.
Outra coisa que eu quero já explicar, em outros vídeos anteriores, eu já falei que o termo espiritualidade não é algo que eu gosto muito de usar. Eu vou explicar o porquê. Espiritualidade dá para muita coisa, dá para falarmos em vários pontos, porque se eu falar a nível espiritual, no âmbito de algo mais além do que quando falamos em ciência, a ciência explica. Espiritualidade no âmbito de ultrapassar as barreiras da explicação, que é temporária, que é momentânea, e espiritualidade nesse aspecto eu entendo. Quando eu digo que não gosto de utilizar o termo espiritualidade, é no termo de crença, porque para mim espiritualidade não tem a ver sequer com crença. Espiritualidade é o que todos somos se estivermos a falar de todas as características desta individualidade expressa. É inerente a todos, não tem a ver com crença. Todos somos assim. Portanto, falar-se em espiritualidade em termos de crença também não é esse o caminho. E é por isso que me faz confusão, porque eu noto que as pessoas tendem a achar que isto é um tipo de pessoas, um nicho de pessoas que falam em espiritualidade. Mas essas mesmas pessoas que têm esse conceito ou preconceito para connosco, essas próprias pessoas são seres espirituais ligados a isto que eu já expliquei. Outra coisa, em termos explicativos, há quem separe espiritualidade de ciência. Mas este termo espiritualidade é ciência. Porque se formos aprimorar e falarmos a nível da consciência, a ciência não sabe explicar o que é consciência, nem nunca vai conseguir, porque é algo limitado às percepções humanas. Isso nós chamamos de ciência. Mas, às vezes, para falarmos em outros assuntos que a ciência não sabe explicar, aí adotamos o termo espiritualidade. Mas é apenas uma maneira de nós apontarmos o dedo à nossa limitação de percepção, não de toda a gente, mas das pessoas que ditam o que é ciência. É mais uma maneira de podermos falar em algo que a ciência encontra barreiras. Mas, se formos a falar naquilo que existe e na compreensão do que existe, para mim, espiritualidade e ciência são a mesma coisa. Por isso, quando se fala em espiritualidade, os diferentes termos dentro deste nome, é isso que eu quis falar, porque mesmo o termo espírito, muita gente quando ouve alguém falar no termo espírito, liga automaticamente ao espiritismo, ou liga espírito a algo que está compactado, e é por isso que eu posso falar em espírito como adotar o termo consciência. É nestes termos. Eu não tenho nada contra as pessoas acharem que eu sou espiritualista, e eu até certa parte posso me considerar, mas expandindo, lá está, expansão de consciência para algo mais amplo, algo mais, eu vejo que caracterizar e falar-se em crenças é algo limitado a coisas daqui. E, portanto, nem sequer sou espiritualista enquanto ciência. Eu só fiz esta parte e se calhar alonguei-me um bocadinho, mas eu achei necessário explicar para que vocês compreendam. Voltamos agora e vou ligar à parte do fanatismo espiritual. Eu fui conhecendo exemplos de pessoas que, por exemplo, achavam que a missão delas aqui era meramente espiritual. E isto não cabe no senso comum de quem tenha um pouco de raciocínio lógico. Somos humanos. E se estamos aqui, foi porque ou até demos o nosso parecer de vontade de aqui estar, ou até para o nosso aprendizado e para o nosso evoluir de consciência, foi-nos dito que era a melhor opção vir aqui passar nesta sala de aula que é a Terra. E se viemos, é porque temos que aqui estar. Não existe isso de um propósito espiritual que só estamos aqui, mas que o nosso propósito é meramente espiritual. Devemos ter um equilíbrio entre a nossa vida terrena e tudo o que é expansões de nossa essência no infinito. Eu não me restringo apenas a meditação e a estudo e a ter projeções astrais. É claro que existe também algo que já foi falado e que acontece comigo, que é quando vivemos muitas experiências no lado lá, utilizando uma figuração, algo figurativo, para explicar, no espiritual nós temos tendência a sentirmos que pertencemos
mais lá do que cá, e isso é normal porque a nossa essência não é daqui, nós estamos aqui temporariamente, até existe um nome para isso, a síndrome do estrangeiro, mas essa síndrome, ela tem que ser combatida no equilíbrio. Nós temos que perceber sempre que estamos aqui por uma razão e que, embora a gente sente saudades e sente que pertence a outros lados, a outros lugares, é aqui que nós estamos e nós temos que lutar por estarmos sempre cientes disso. Porque até certa parte é normal que as pessoas, quando têm um despertar espiritual, começam a perceber outras coisas, outro ambiente, o ambiente à sua volta começa a ser percebido, pessoas que têm até lucidez no astral começam a perceber que existem outros planos que influenciam este, pessoas que ouvem falar nos guias espirituais também começam a perceber a presença desses seres de luz que nos orientam, mas sempre respeitando o livre-arbítrio. Mas já vi também pessoas com distúrbios ao ponto de acharem que o guia espiritual está sempre à beira delas. E às vezes isso reflete um sentimento de fuga da realidade, escapismo da realidade, e criar, como há crianças que criam um amigo imaginário, há pessoas que adotam a ideia do guia espiritual para adotar uma espécie de amigo imaginário que está sempre à nossa beira, mas que isso não passa de uma fantasia. O guia espiritual é um ser que se manifesta já em outro plano, mas que está dentro do seu caminho evolutivo. Portanto, ele não está sempre a olhar por nós e a orientar-nos a toda a hora. Ele tem o seu propósito. Ele dedica a sua atenção em certo tempo, e o tempo é algo que também é relativo, e ainda por cima, ainda falando em planos espirituais, em termos de espiritualidade, mas ele dedica o seu tempo a nós, mas não só a nós, ele continua com o seu caminho. E, portanto, eu vi isso acontecer. Pessoas que alegavam que estavam constantemente com o seu guia espiritual, pessoas que alegavam que não eram de cá, que estavam cá, mas que a missão era meramente espiritual, e uma data de coisas. E há uma coisa que eu também quero falar, que é, mesmo nós que produzimos conteúdo sobre projeção astral, é importante a gente não se restringir apenas às técnicas e explicar como é que a gente pode ter lucidez. É importante este lado lúdico para viverem a vida de cá, perceberem a vida de cá, perceberem que espiritualidade, embora não seja algo pesado, é algo que deve ser encarado com seriedade, e se nós queremos ter lucidez em outras realidades, devemos optar por aprimorar a nossa lucidez aqui primeiro, para depois usufruirmos de uma experiência construtiva e uma experiência que nos vai trazer uma expansão de consciência, se for adquirida com esse tal propósito, mas uma experiência prazerosa, porque se não for uma experiência prazerosa, será algo momentâneo e será algo que vai ser erradicado da nossa vontade, e nós vamos seguir até acharmos que a espiritualidade não existe, ou que é fabrico mental, e não é. A espiritualidade não é fabrico mental. Um sonho lúcido não é a mesma coisa do que uma projeção astral. Isto é só um conceito comparativo. Algo que seja mental, dos nossos pensamentos, não é algo espiritual. E é sempre bom, e eu quis fazer este vídeo para tentar elucidar mais quem me assiste, para que entenda que eu sou o Hélder Correia que fala de espiritualidade aqui, mas tenho a minha vida e erro imensas vezes, e eu até faço coisas aqui no canal para mostrar que sou um ser igual a qualquer outro, não sou mais nem menos que ninguém, e eu não vou trazer só para aqui algo bonito, algo ligado apenas a meios para atingir fins, e não vou mostrar algo que não é real. Por exemplo, fazer um vídeo como eu fiz sobre os Sopranos, que é uma série de máfia, à vista de quem julga que está dentro da espiritualidade e que isso não é algo moralmente aceite, tem que pensar que é apenas uma série, que é máfia, que é algo que é muito mau na prática, mas que é uma série, é entretenimento, e que ela própria fala em expansão da consciência, e foi por isso que eu quis fazer o vídeo. Mas nós não podemos ser hipócritas, porque nós erramos, nós não somos seres iluminados. E este lado de poder mostrar aquilo que supostamente não queremos mostrar é espiritualidade, para mim. Porque nós somos seres normais.
Se nós tivermos um pouco mais de expansão, isso não vai fazer de nós diferentes. Nós vamos continuar a ter que tomar banho e a ter que lidar com problemas do dia-a-dia. É claro que expandir a nossa consciência ajuda a termos uma compreensão e um gerenciar melhor das nossas atitudes e de tudo o que somos. Porque não adianta nada eu dizer que tudo isto é uma ilusão, sentir-me completamente alinhado com o fluxo, dizer que sou uma centelha divina e que não tenho apego, por exemplo, aos meus filhos, dizer que os meus filhos não são meus, pertencem ao universo, é uma realidade. Mas de hoje para amanhã, se acontecer alguma coisa que venha a interferir na integridade psicológica ou física dos meus filhos, eu vou a correr desesperado para eles, para os ajudar. E deito por terra todo aquele achismo que nós queremos transmitir e que não é a realidade dos nossos dias. Porque é uma ilusão, mas é uma ilusão que de repente torna-se algo muito real e que me motiva a eu acudir pelos meus filhos. Nós devemos sim tentar mostrar a vocês, a quem nos assiste, algo que vos ajude a procurar um aprimoramento, um estudo próprio. Estas experiências, sejam elas de lucidez projetiva, sejam elas de mediunidade, também são algo válido, mas nós praticarmos algo que vai abrir a nossa sensibilidade energética tem que estar ligado à compreensão da humildade, de algo que somos seres normais, por termos algo de sensibilidade ou de mediunidade ou de lucidez no astral, faz de nós, claro, uma minoria, porque nem toda a gente se interessa por isto, mas isto não faz de nós X-Mens que somos superiores a ninguém. E aliar todas estes vídeos que nós instruímos para que haja interesse e procura por conseguir testemunhar e gosto pelo tema, tudo isto, no meu ver, deve sempre estar aliado a mostrarmos o quanto somos normais e o quanto é importante termos uma expansão de horizontes, e não é por ter uma experiência numa cidade astral com seres evoluídos que eu vou sair de casa e não vou dar o bom dia ao meu vizinho e falar um pouco com ele. Isto é só um exemplo para que se perceba aquilo que eu quero transmitir. E portanto hoje foi este o vídeo, quis falar um pouco sobre fanatismo espiritual, expliquei aqui também alguns à partes, mas acho que foi essencial e era algo que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado a todos pela atenção, mantenham-se desse lado e não percam o próximo vídeo. Namastê.